As consequências da idolatria. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Tafnis, em Nof e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós viste todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judas, e eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Porém, não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação, e a minha ira acendeu-se na cidade de Judas e nas ruas de Jerusalém. E elas se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desraigar ao homem e à mulher, à criança e aos que mamam, do meio de Judá, a fim de não deixares remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrasse para lá habitar, para que a vós mesmo vos desraguei, e para que sirvais de maldição e opróbrio entre todas as nações da terra. Esqueceste já da maldade de vossos pais, e as maldades dos reis de Judas, as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Juda e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Profecia contra os que fugiram para o Egito. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, e para desarraigar a todo Juda, e tomarei os que restam de Juda, os quais puseram seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada, e de fome morrerão, consumir-se-ão, e desde o menor até o maior, a espada, e de fome morrerão. Servirão de execração e de espanto, e de maldição, de opróbios, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que da parte remanescente de Juda, que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Juda, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém, não tornarão, senão uns fugitivos. A obstinação dos judeus. Então responderam a Jeremias todos os povos que subia, que sabia que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanta palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo libações como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito na cidade de Juda e nas ruas de Jerusalém, quando tínhamos fartura de pão e andávamos alegre e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus
e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolo para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? O Egito como sinal. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens, às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste na cidade de Juda e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade de vossas ações, as abominações que cometesse. Por isso se tornou a vossa terra em deserto, em espanto e em maldição, sem habitante como hoje se vê. Porque queimasse incenso, porque pecasse contra o Senhor, e não obedecesse à voz do Senhor, na sua lei e nos seus testemunhos, não andasse. Por isso vos sucedeu esse mal, como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres que ouviu a palavra do Senhor: vós todo Juda, que estáis na terra do Egito, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos o nosso voto que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus, e lhe de oferecer libações. Confirmais, pois, os vossos votos, e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouve a palavra do Senhor todo, o Juda, que habita na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Juda em toda a terra do Egito, dizendo: viva o Senhor Jeová. Eis que virarei sobre eles para mal, e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Juda que estão na terra do Egito, pela espada, pela fome, até que de todo se acabe. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, à terra de Juda, poucos em números, e todo o restante de Juda que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá que subsistirá a minha palavra ou não. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei nesse lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei a Faraó Ofrá, rei do Egito, na mão dos seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Juda, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Amém.